Olá, querido, graça e paz. Deus abençoe a todos. Chegando para o nosso Segundas 18, para nós conversarmos sempre sobre questões que se dizem respeito à nossa vida cristã. E hoje, no Segundas 18 de hoje, eu quero falar sobre o cristão e as festas judaicas. Eu julgo um assunto muito interessante porque nós temos vivido já há alguns anos uma cultura de judaização do cristianismo, e com isto vem alguns excessos e situações doutrinárias que terminam causando confusão na mente daqueles que são novos na fé, menos aprofundados no conhecimento das Sagradas Escrituras. Aqui e acolá, alguém me pergunta: pastor, eu posso celebrar o Yom Kippur? Eu posso celebrar a Páscoa judaica? Pastor, eu posso celebrar a festa de Pentecostes? É uma pergunta que eu ouço e leio nas nossas redes sociais com relativa frequência. E eu quero tratar disso um pouquinho com base nas Sagradas Escrituras, no Segundas 18 de hoje. Fica aí, deixa seu comentário, pega o link desse Segundas 18 e manda para alguém, tá bom? Deixa o seu like também, porque ele informa para a plataforma que o vídeo é relevante. Então, quando você estiver assistindo, dá um clique aí nessa mãozinha que fica com o dedo para cima, dando um legal, e você estará confirmando. Muito bem. Se eu vou falar sobre o cristão e as festas judaicas, eu preciso ler Levítico capítulo 23. Eu fiz algumas anotações aqui para organizar a linha de raciocínio. Levítico capítulo 23, versículo de número 2. Quando o Senhor Jeová diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. Muito bem. Vamos lá. Um dos argumentos que os cristãos que celebram as festas judaicas usam para justificar o seu ato é quando o Senhor estabelece essas festas como estatuto perpétuo, o que significa que elas não deverão deixar de ser celebradas. Então, se é estatuto perpétuo, todos devem celebrar, todos que são da descendência de Abraão devem cumprir esse estatuto. Primeiro, eu preciso lembrar que a descendência de Abraão é como a areia da praia e como as estrelas do céu. Portanto, nós estamos falando de descendência física e de descendência espiritual. Segundo, é preciso lembrar que as festas judaicas são estabelecidas dentro do pacote, vou chamar assim, do bojo da lei mosaica. Portanto, de modo direto para a nação de Israel, enquanto que a igreja está dentro da dispensação da graça. Um outro aspecto que é muito interessante e que a gente não pode ignorar nesse Segundas 18, dentro desta perspectiva do posso ou não celebrar as festas judaicas, é que todas as vezes que eu leio as Sagradas Escrituras, que eu estudo um assunto das Sagradas Escrituras, eu preciso fazer algumas perguntas importantes. Eu sempre falo disso. Quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Para que escreveu? Em que contexto escreveu? E como isto se aplica a mim? São perguntas imprescindíveis que todo estudante das Sagradas Escrituras precisam fazer. Então, quando você lê as festas judaicas de Levítico capítulo 23, você precisa fazer essas perguntas. Quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Para que escreveu? Em que contexto escreveu? E como isto se aplica a mim? Para que eu não pegue um texto que é
de uso e aplicação exclusiva e específica para o povo judeu e tente aplicar a mim. Presta atenção, eu vou usar uma ilustração de um pensador. Eu não posso pegar a carta do meu vizinho e abrir, só porque ele mora na mesma rua que eu. A carta é destinada a ele. Então, as festas judaicas em primeira mão são destinadas a Israel. Olha o que o Senhor diz: fala aos filhos de Israel. Então, é preciso ter em mente que estas pessoas que celebram as festas judaicas, os cristãos que celebram as festas judaicas, eu preciso deixar algumas perguntas para você raciocinar comigo. Ponto 1. Você é israelita? Ou israelense? Você é judeu? Você guarda o sábado? Ah, guarda. Tudo bem. Então eu vou reformular a pergunta. Você guarda os sábados? Você sabia que a guarda do sábado não se restringe ao sábado semanal? Havia o sábado anual a cada 7 anos, o ano sabático, e havia o sábado quinquagésimo a cada 49 anos, o 50º ano era sabático, e ele coincidia com o ano sabático, e portanto Israel precisava parar um período de 2 anos para guardar o sábado, o ano sabático e o 50º. Você sabia que o cativeiro babilônico de 70 anos foi um pagamento de conta dos sábados anuais que Israel tinha em dívida e que não havia dado descanso à terra? Então, você guarda o sábado? Você celebra a Páscoa com o cordeiro sacrificado, queimado no fogo e comido com ervas amargas? Você come o pão sem fermento, os pães ázimos? Na sua casa tem um sacerdote da linhagem de Arão para conduzir a celebração das festas judaicas na sua casa, na sua igreja, que seja? Você faz ofertas de alimentos, de flor de farinha amassada com azeite e ofertas queimadas com libação de vinho? Você mata 7 cordeiros por ano, novilhos e carneiros? Sacrifica um bode e 2 cordeiros por ano? Porque se você vai celebrar as festas judaicas, celebre, cumpra os ritos judaicos que são envolvidos. Caso contrário, não se trata de uma festa judaica, se trata de uma réplica. Desculpa, sem querer te ofender, uma festinha para fazer lembrar de um fato histórico, mas que não alcança o seu significado, porque em muitos casos, quem está celebrando a festa judaica nem sabe o contexto, o significado e o resultado destas festas judaicas. São perguntas que eu preciso fazer a você. Você vai celebrar a festa dos tabernáculos? Ok? Você vai abandonar a sua casa e morar em tenda por 40 dias para representar 40 anos no deserto? Aí vem outra pergunta: e você atravessou o deserto por 40 anos? Precisa fazer sentido para nós. Nós precisamos entender que para Israel, as festas judaicas têm um sentido espiritual, mas também um sentido cultural e histórico. Já para a igreja, esse simbolismo espiritual todo se cumpre em Cristo Jesus. Se cumpre na obra da redenção, no seu sacrifício, na obra que ele realizou. Então, o cristão deve celebrar as festas judaicas? Não é necessário, porque nós estamos na dispensação da graça e o está consumado na cruz do Calvário indica que tudo aquilo que Israel precisa cumprir como mandamento, como rito, como lei, Cristo cumpriu por nós como Salvador quando deu sua vida na cruz do Calvário. Esse é o nosso 2:18. Quando Jesus diz: eu não vim para eliminar a lei, eu vim para cumpri-la, eu vim para esgotá-la, ele está falando também da lei cerimonial.
Então, é muito importante a gente analisar que isso não pode se transformar em rito doutrinário. Você quer celebrar as festas judaicas? Deus te abençoe. Mas isso não pode virar um rito doutrinário, porque nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Entende isso? Olha só, Levítico capítulo 23, versículo 44, Moisés diz assim: assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. É muito importante ter isso em mente. Então, muitas vezes, nós queremos celebrar essas festas só para demonstrar uma cultura, um conhecimento acerca da cultura judaica que é linda, diga-se de passagem, que é extraordinária. Mas quando eu, que não vivo a cultura judaica, não sou judeu, que não decidi colocar a minha vida dentro dos padrões da cultura judaica, eu estou fazendo festas judaicas no ambiente cristão só para criar uma programação diferente na igreja, uma programação diferente na congregação, uma mobilização especial e muitas vezes, infelizmente, só para revelar uma religiosidade mais avançada, uma espiritualidade mais aprofundada, o que, no final das contas, termina resultando na revelação de um conhecimento bíblico mais raso, menos experiencial, visto que na cruz do Calvário Jesus cumpriu tudo que precisava ser cumprido por nós. Paulo diz aos Coríntios que nós andamos por fé e não por vista. Paulo diz lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, que Pedro se comportava com os irmãos gentios de uma forma, e quando os irmãos judeus chegaram, Pedro mudou o seu estilo de comportamento em relação aos gentios, e Paulo chega a repreender o apóstolo Pedro, e Paulo diz isso: eu o repreendi na frente de todos, o repreendi na cara. Por quê? Porque ele estava dissimulando, ou seja, estava passando uma imagem que não era exatamente aquela. Então, do ponto de vista da doutrina cristã, do Novo Testamento, a celebração das festas judaicas não é uma obrigação que se aplica à igreja cristã, visto que Jesus, repito, esgotou toda a lei mosaica na cruz do Calvário para nos salvar, porque pela lei não poderíamos ser salvos. É só fazer uma comparação em Romanos 5, quando Paulo faz um paralelo entre a lei e a graça, e Paulo revela a impossibilidade de sermos salvos por meio da lei, porque a lei dependia da nossa capacidade de cumpri-la. Daí Paulo vem e diz que Deus traz a graça como instância e plano de redenção, porque a graça não depende da capacidade do homem, a graça depende apenas da capacidade de Deus. O apóstolo Paulo revela uma preocupação muito grande com esta judaização da igreja cristã. E olha que Paulo tinha a sua veia judaica. Ele escreve aos Colossenses, no capítulo de número 2, e diz assim: quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Paulo está fazendo menção aqui para a igreja de Colossos e de Laodiceia de uma invasão desta cultura da judaização no ambiente da igreja cristã. E é muito interessante que ele deixa muito claro no versículo de número 17 que aquelas festas eram apenas sombras das coisas futuras, eram figuras, eram metáforas que o Senhor aplicou para Israel, a fim de que isso servisse como representação para a igreja. Repito, era uma sombra. Se eu chegar na sua casa à tarde, antes de eu pisar na sua calçada, a minha sombra sobe a sua calçada. Mas você não convida a minha sombra para entrar, você convida a minha pessoa. Então, nós precisamos entender que eram sombras, símbolos, promessas
que se cumpririam e se cumpriram em Cristo. Esse é o nosso 2:18. Deixa eu ver aqui. Eu fiz algumas anotações porque entendo que é importante você compreender isso. E eu não estou dizendo que é pecado você celebrar as festas judaicas. Eu estou dizendo que do ponto de vista espiritual, à luz da doutrina cristã, não soma em nada com a tua espiritualidade, com a tua salvação, com a tua redenção, porque tudo isso foi cumprido em Cristo Jesus. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que nós entramos de uma vez por todas no lugar santo dos santos por meio do sacrifício de Jesus, que já eliminou todas as pendências que haviam para nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, Paulo volta a falar que até os sacerdotes, o ministério levítico, os sacrifícios, os ritos, as festas, todas elas foram feitas em figura das coisas futuras. O escritor aos Hebreus escreve para nós no capítulo 8, no versículo 5, e ele diz que tudo aquilo era exemplo das coisas, exemplo e sombra das coisas celestiais. No capítulo 9, versículo 24, ele diz que eram figura do verdadeiro. A que verdadeiro o escritor da Epístola aos Hebreus se refere? 2:18. Manda esse link para alguém, comenta com alguém, pode comentar aqui embaixo. Não estou atacando a sua convicção e a sua fé, eu só quero que você entenda que a nossa Páscoa é Cristo. A nossa primícia é Cristo. A festa dos pães ázimos indica a separação pela qual nós passamos e experimentamos a partir do sacrifício de Cristo. A festa de Pentecostes se aplica à colheita, ao derramamento do Espírito Santo. A festa das trombetas, o anúncio para a colheita. Yom Kippur, a nossa redenção e o nosso perdão. É Cristo, gente. E a festa dos tabernáculos, Cristo é a nossa morada. Cristo é o nosso tabernáculo. E o escritor aos Hebreus diz que o nosso tabernáculo está nos céus. Então, é pecado? Não, não é pecado. Assim como não é pecado alguns outros ritos que no ambiente da igreja cristã se colocam em exercício. O que eu estou querendo que você entenda é que não pode ser aplicado do ponto de vista doutrinário, porque contraria o princípio da vida cristã. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 11, diz assim: vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 9, 11 a 12. Então, eu vou concluir o 2:18 de hoje, citando para você Colossenses capítulo 2, versículo 5, quando Paulo orienta aquela igreja, que em vez de ela embrenhar-se pela prática do judaísmo no ambiente cristão, ela deveria permanecer firme na fé em Cristo. Aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: para a liberdade, Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não retorneis ao jugo da escravidão. Paulo não está falando do jugo do pecado ali não, gente. Paulo está falando do jugo da lei. Fomos libertos do poder da lei, inseridos no reino de Deus mediante a sua graça. E Paulo está dizendo: não volte ao jugo da lei, porque você não dá conta de carregar esse peso. Por isso, Gálatas 3,13, Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Esse é o nosso 2:18. E eu lhe digo, dá uma lida na carta de Paulo aos Colossenses. Ele trata disto e revela para nós que as festas judaicas, lindas,
extraordinárias e proféticas. São, em primeira mão, uma ordem para Israel e para a igreja, um simbolismo, uma figura de toda a obra da redenção que o Senhor veio realizar por nós. Ou seja, no final das contas, Paulo diz aos Colossenses, deixa eu ler esse texto aqui, capítulo 2, versículo 16 a 23. Deixa eu ler esse texto, ó. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Desculpa aí, mas na linguagem de Paulo aos Colossenses ele chama isso de carnalidade. Ou seja, só servem para satisfazer a carne, não revelam espiritualidade. É a religiosidade da carne provida, munida, nutrida de envaidecimento, do desejo de mostrar uma espiritualidade. Portanto, meu irmão, se você decidiu que vai celebrar as festas judaicas, vai nessa tua força, mas faz direito, faz conforme a orientação das Sagradas Escrituras. E quer saber? Não dá. Por que não dá? Porque existe uma série de fatores que não nos permitem isso. Portanto, se contenta em Cristo, na cruz e na obra da redenção. E aprenda sobre as festas judaicas para compreender o seu simbolismo espiritual para a igreja na dispensação da graça. Esse é o Segundo às 18. Fica com Deus. Até a próxima segunda. Um forte abraço.